Perspectivas para o agro em 2024 e quem faz a análise agora aqui para gente, como é que foi esse ano para a produção agrícola e do cenário, então, para o ano que vem, é Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV e ex-ministro da Agricultura. Muito boa noite. Boa noite, Simone. Como vai? Tudo bem, minha filha? Tudo jóia por aqui. Ministro, ano desafiador, não? Então, 2023 foi um ano bom, né? Apesar de que os preços caíram. A verdade, Simone, é que os preços agrícolas, por causa da pandemia, da demanda global e depois a quebra das cadeias produtivas, resultado da pandemia também no mundo inteiro, os preços agrícolas subiram muito, né? Em dólar, em alguns casos chegaram a mais do que dobrar os preços. E esses preços altos ficaram em 2020, 2021, 2022 e estimularam produtores brasileiros e do mundo todo a aumentar a produção. O Brasil tem uma resposta impressionantemente rápida e vigorosa. Temos safras maravilhosas, com produção recorde no ano passado, mais de 300, e desse ano, 2023, aliás, com mais de 320 milhões de toneladas de grãos. Então foi uma coisa espetacular. Mas os preços começaram a cair, voltando, na verdade, para o patamar pré-pandemia, o que é o normal. Os preços altos não eram normais, estavam acima da normalidade por causa das questões já referidas. Agora estão voltando ao normal, mas como a safra 23 foi boa, isso compensou, os produtores acabaram saindo bem. Para 2024, Simone, a coisa está um pouco mais complicada. O El Ninho afetou duramente, você vai ouvir daqui a pouco, o estado do Mato Grosso, o Centro-Oeste em geral, Mato Piba também, até uma parte do Sudeste brasileiro. Afetou muito duramente o plantio de soja, atrasando, exigindo muitas vezes o replantio, até 2, 3 vezes o replantio da soja, aumentando o custo de produção muito fortemente e com a produção sacrificada com o ciclo menor. Então, a soja vai ter uma queda de produção. Não se sabe exatamente quanto, fazem 20 até 30% de quebra em algumas regiões do país, mas vai ter uma safra menor de soja. E o pior é que os preços também deverão continuar um pouco mais baixos, talvez até caindo mais ainda que foram em 2023. Até porque vão ter a companhia da Argentina. A Argentina, no ano passado, perdeu mais de 20 milhões de toneladas de soja e milho por causa da seca, né? E esse ano está voltando com uma safra quase cheia e preços melhores por causa da política do novo presidente da Argentina, Milei. Então, vamos ter uma safra um pouco menor de soja e também uma janela menor para a safrinha, na verdade, a grande safra de milho, que é a segunda safra, safra de inverno de milho, porque o atraso da plantio da soja e o replantio da soja acabam reduzindo a janela do milho também, de modo que é possível que haja uma redução também da produção de milho da segunda safra, que é, na verdade, a grande safra brasileira. 3/4 da safra brasileira saem da segunda safra, safra de inverno aqui no Brasil. Então, 2024 tem um sinal preocupante: safra menor, preços menores, o que pode sinalizar, de maneira mais complicada, uma renda menor para o produtor rural em 2024. Aliás, o El Niño fez estrago em estados como Goiás, Mato Grosso, Mato Piba inteirinho, e há produtores já em situação quase de insolvência. Alguns estados estão decretando até uma posição de rigor na preocupação com os produtores. E tudo isso, infelizmente, aconteceu também porque o governo não foi sensível para o seguro rural. Nós insistimos tanto que houvesse um recurso da ordem de 3 bilhões de reais para o seguro rural, ficou em 1 bilhão só, mais uma vez. Então, na verdade, o El Ninho complicou a vida dos produtores e o seguro não ajudou a combater esse processo. Então, de maneira geral, é isso: uma safra um pouco menor de grãos e preços um pouco menores, com renda, portanto, diminuindo para o produtor rural brasileiro. No entanto, o agro continuará prestando serviço para o Brasil, porque, apesar de uma safra menor, será uma safra grande, maior que a de 2022, por exemplo, e vai ajudar a combater a inflação no Brasil e no mundo inteiro. E, por outro lado, continuaremos a exportar bastante também, de modo que o Brasil vai contribuir, vai ser uma contribuição muito grande do agronegócio, tanto no combate à inflação, como para o saldo comercial fazendo as exportações brasileiras. Então, o agro prestará serviço ao Brasil mais uma vez, apesar que os produtores sofrerão um pouco por causa das questões já referidas aqui. Por outro lado, Simone, preciso lembrar que agora, no final do ano de 2023, nós tivemos a derrubada do veto presidencial à questão do marco temporal, que vai voltar ao Supremo Tribunal Federal.
Isso deve ter uma discussão muito grande, assim, a questão dos defensivos agrícolas também. Fala-se em veto do presidente da República. Então, nós estamos com preocupações nas questões legislativas e jurídicas de 2024, que vão ter uma importância muito grande, até porque a COP28, terminada recentemente lá em Dubai, sinalizou também para novas formas de sistemas de produção agropecuária, considerando que a agricultura não é só segurança alimentar, tem a ver com o clima, com a saúde humana, com o bem-estar das pessoas. Então, esse novo enfoque de sistema de produção pode criar regras que afetem ainda mais a produção agropecuária de países tropicais, como é o caso do Brasil. E, por último, vale lembrar que nós teremos em 2025 a COP30 aqui no Brasil. Então, temos que trabalhar muito, inclusive para a questão do carbono. Foi aprovada a realização do comércio de carbono, mas o agronegócio, a agropecuária não entrou no processo. Então, nós temos que olhar muito fortemente agora, em 2024, para nos preparar para 2025 com a COP30, ter um papel dominante nesse cenário que vai ser realizado em Belém do Pará. É isso aí, Simone. Muitos desafios aí que o senhor está citando, né? Quando a gente fala dessa possível, em menor escala, né? Os efeitos climáticos afetando aí a produção da soja, do milho, a gente pode ter essa quebra que o senhor falou aí, margens menores aí para o nosso produtor, desafios climáticos. O senhor falou do El Niño, mas também a Laninha também, né? Para 2024 pode atrapalhar aí a safra, seguro rural, né, que ficou sem os 500 milhões de reais aí para este ano, para finalizar esse montante para este ano, mas para o ano que vem a gente já deu notícia aqui, né, que os recursos não serão contingenciados, não é? Demanda por fertilizantes para a próxima safra, como é que o senhor analisa aí? Uma questão interessante, Simone, a tua pergunta tem a ver com a intenção de plantio. Os produtores rurais são verdadeiros heróis nacionais e eles vão continuar plantando e plantando com tecnologia, de modo que a busca por fertilizantes continuará como defensivos agrícolas, sementes também. Isso tudo encareceu um pouco nos últimos 2 ou 3 anos, pela questão ligada também à pandemia e as cadeias produtivas foram rompidas. Então, o produtor rural vai ter um ano com uma renda menor, mas vai assim mesmo usar a melhor tecnologia e melhor padrão tecnológico e inovação para plantar uma boa safra ainda em 2024, tendo em vista 2025. Portanto, 2024 é um ano problemático, mas isso não tira o ânimo nem a coragem do grande produtor rural brasileiro. Para a gente finalizar, qual seria então a prioridade para 2024? Bom, a primeira coisa é a gente ter um plano de safra que seja mais vigoroso do ponto de vista de seguro rural, né? E um crédito mais barato também, porque, Simone, uma das questões que vão definir a renda rural no ano que vem é o câmbio e também a taxa de juros. Tudo indica que os juros vão cair um pouco, mas o câmbio vai ter uma definição muito forte para a questão das exportações e, portanto, a renda rural. Então, o seguro rural e o crédito rural, a taxa de juros mais baratas, serão fatos essenciais para uma boa safra no ano que vem. Isso é do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, é fundamental que o marco temporal seja mantido como definiu o Senado da República e o Congresso Nacional esse ano, considerando outubro de 88 como a data definitiva para a questão do marco temporal, e também outras áreas legislativas que correrão no Congresso Nacional, inclusive a própria complementação da reforma tributária, para ver como é que essa coisa vai afetar a agricultura e o agronegócio brasileiro. Então, é um ano de desafios, como você falou muito bem, Simone, é um ano de muitos desafios e é preciso olhar com muito vigor o que vem pela frente. Tá certo, Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV e também ex-ministro da Agricultura. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui comigo, em especial, né, nessa semana aqui do recesso de Natal que a gente está dobrando. Muito obrigada pelas informações, pela análise e eu desejo já para o senhor um feliz 2024, viu? A você também, muito obrigado e até o ano que vem, se Deus quiser. Até lá, viu? Boa noite.